É isso, meu povo. Estamos de volta com as últimas informações do Fluminense neste sabadão, véspera de Fla-Flu, jogo adiado para amanhã. Acho que já falamos bastante sobre essa situação. Hoje pela manhã o técnico Luiz Ubeldia fechou a preparação para o clássico. A gente não tem ainda o time confirmado, mas a tendência é de time titular. Basicamente a escalação que entrou em campo contra o Deportivo Laguaira na última terça-feira, pela estreia da Copa Libertadores. A gente vai trazer um pouco dessa preparação e outras informações importantes que, inclusive, vão entrar em ação já para esse clássico de domingo. Eu peço para você, se puder, deixar aqui o seu like, se inscrever no canal. Se você, por um acaso, não está ainda inscrito, fazendo parte aqui do canal do Leste, se inscreva aí, porque é muito importante, tá? Conto realmente com a participação de vocês. Pessoal, o áudio não vai estar o ideal aqui, porque eu estou gravando aqui no improviso para vocês e estou sem o microfone neste momento. Então, se tiver, enfim, uma qualidade um pouco abaixo e vai passar daqui a pouco, passa helicóptero, avião, passa aqui toda hora, vocês me desculpem, tá? Só para deixar isso pontuado aí. Vamos, primeiro eu vou colocar na tela aí, olha só o que o pessoal da TV Globo, a opinião, a projeção que eles estão fazendo aí para o Clássico em termos de resultados. Ninguém apostando na vitória do Fluminense. Lembrando que o Fluminense é mandante nesse jogo e vem aí com as 15 vitórias consecutivas no Maracanã, não perde como mandante. A gente sabe, né, que o desempenho oscila, mas como mandante ele tem sido muito irregular. E normalmente contra o Flamengo é o jogo que o Fluminense mais joga na vida, né? O Fla-Flu, o time costuma ir um pouco além. Mas, no entendimento da galera da Globo, 6 palpites aí, o pessoal apontando empate e vitória do Flamengo e nenhuma vitória do Fluminense. É claro que isso aí não serve de muita coisa, de parâmetro para nada, mas sempre gera um debate, curiosidade da galera, o debate nas redes sociais, como muitas vezes o Fluminense é colocado como diria Renato Gaúcho, patinho feio, né? E nesse caso, eu não vejo, pelo futebol que o Flamengo vem jogando, eu não vejo muita diferença de nível entre as equipes, principalmente levando em consideração o fato do jogo ser no Maracanã e o Fluminense ser mandante, pelo menos é o que os números têm falado ultimamente. Realmente não acho que é um clássico que tem muita diferença de desempenho recente dos times. E eu já ia falar sobre a provável escalação, que naturalmente seria a que enfrentou o Deportivo Laguaira na Venezuela, na estreia da Libertadores, mas durante a gravação desse vídeo aqui, eu recebi uma informação dando conta de que o Serna pode ser titular. É uma possibilidade. Por que eu estou falando pode? Porque o Zubeldia testou diferentes opções no treino deste sábado no CT e o Serna, durante parte da atividade, treinou no time principal. Então dá para dizer que é uma dúvida. Acho que dá para colocar como dúvida. Como o Savarino também trabalhou no time titular, enfim, a gente vai ficar com essa dúvida para amanhã, mas o que me passaram olha, os dois treinaram, os dois trabalharam, mas o Serna deve começar o jogo. Então é uma mudança, provavelmente, imagino eu, tá? Ela sendo confirmada, ela tem muito a ver com estratégia, acredito eu, com base naquilo que o Zubeldia imagina que vai ser o jogo, né? Pensando no comportamento do Flamengo. Ou seja, talvez espaço para contra-atacar, para jogar mais em transição, e por isso o Serna, com a opção dele de velocidade, pode ser mais interessante. A gente vai discutir muito isso no pré-jogo. Mas enfim, então a gente pode ter um time aí com a linha defensiva que a gente já conhece, com Samuel, com James, Freitas e René, e aí sempre tem a possibilidade de trocar o René pelo Arana também, mas a princípio o René vai para o jogo, Martinelli, Hércules e Acosta, aí Canóbio, o Kevin Serna e John Kennedy. Portanto, pode ser esse o time do Fluminense para enfrentar o Flamengo, pode ser a novidade do Zubeldia, Kevin Serna tendo novamente uma chance na equipe titular. Vamos ver, o Serna teve uma grande atuação contra o Corinthians, depois contra o Curitiba não foi bem, é aquele negócio, né? Oscila pra caramba. O Canóbio contra o Deportivo Laguaira também foi muito mal, né? O Savarino também não foi bem. Enfim, quem foi bem naquela porcaria, convenhamos. Vamos ver amanhã a gente vai trazer informações mais completas no nosso pré-jogo, tá? Essa parte do jogo em si pode também ser impactada porque teremos novidades amanhã.
um dos jogos da rodada, são 2 ou 3, se eu não me engano, jogos selecionados para que sejam feitos testes e novidades em relação ao VAR. O Rafael Claus, que vai apitar o jogo, fará o anúncio das decisões, caso aconteça, né, análises dele no VAR, fará o anúncio no sistema de som do estádio. Novidade para o Brasil, isso já aconteceu em competições da Conmebol, mas no Brasil não vinha acontecendo. Então o Fla-Flu vai ser um dos jogos testes para isso, e o Claus, caso vá no VAR, ele irá anunciar a sua decisão no sistema de som. Em relação a análises de lances de possível impedimento, eles vão disponibilizar a imagem final após o posicionamento das linhas. Ou seja, não vai aparecer lá eles posicionando as linhas. Só vai aparecer a imagem final após a análise feita e as linhas posicionadas. Ou seja, vão selecionar o que vai para a tela, né? Basicamente é isso. Acredito eu que seja consequência de todas essas críticas. Teve o jogo do rival agora no meio de semana, que gerou muito debate sobre isso. Então é mais fácil, é mais cômodo para eles simplesmente botar lá só a imagem final. Tudo bem que ainda assim, né, se traçar a linha errada ou parecer que está errado, as críticas vão continuar. Mas é isso. São 2 novidades aí que vão começar a valer a partir deste final de semana. O Fla-Flu valerá como teste. Claus falando no sistema de som, anúncio da decisão e linha de impedimento. A análise feita somente vai para a tela com as linhas já posicionadas. O Felipe Melo foi às redes sociais, e geralmente quando tem um assunto importante ou polêmico, ele se manifesta, envolvendo o Fluminense, ele se manifesta e olha só o que ele disse, a visão dele como torcedor sobre a decisão que a diretoria do Fluminense acabou tomando. Então vamos aproveitar para falar do Fluminense agora, já que tantas pessoas estão falando, né? É óbvio que para mim, assim como para 100% dos torcedores, errou. Óbvio. Ou vocês acham que eu vou dar murro em ponta de faca? Ou vocês acham que eu vou falar com vocês aqui que eu vou defender o indefensável? É claro. Podem ter pessoas que pensam diferente? Ok, mas para mim a grande maioria dos tricolores ficaram chateados. E eu penso igual os tricolores. Foi bom para o Flamengo. E a pergunta é, será que se fosse para o Flamengo eles fariam a mesma coisa? Eles seriam gentis, assim como foram os dirigentes do Fluminense? Agora, eu não tenho as dúvidas de que o Fluminense tem os seus argumentos. E eu não escutei nenhum deles. Eu estou fora do Brasil, eu estou em Istambul, já tem alguns dias. E eu estou, assim, são 6 horas a mais aqui em Istambul, tá? Aqui na Turquia. Eu até tenho conseguido assistir os jogos por causa do fuso. Então no primeiro dia eu dormi muito bem, depois já não estava dormindo, então eu estava assistindo, mas os 2 últimos dias eu já consegui dormir. Fui dormir 1h da manhã e consegui acordar 7. Então eu tive uma boa noite de recuperação. Mas difícil, tenho várias agendas a cumprir aqui, várias coisas que eu vim fazendo. Vim passear também, mas vim cumprir algumas agendas. Então eu fico meio que off em situações que acontecem no Brasil. Então eu não vi argumentos prós, né? Os argumentos assim, nós temos isso por isso, isso, outro. Agora, meu pensamento é, quando eu era jogador do Fluminense, eu vi muitas coisas acontecerem que era gentileza de uma parte, não da outra. Então, assim, gentileza gera gentileza. Será que fosse da outra parte eles fariam igual? Eis a questão. Se eu sou o presidente do Fluminense, se eu sou o presidente, acontece de qualquer clube, eu não aceitaria. Porque você imagina só, todo clube que atrasar 1 hora, não sei o que, os caras, o voo, aí vai mudar o jogo, você imagina. E respeito aos torcedores também. Tantos torcedores que compraram, que vão viajar de longe, sabe, que iriam no jogo, se programaram para ir no jogo não vão poder ir, então eu respeito eles também. E aí mais, você está falando do Flamengo, o melhor elenco que sai da Sul-América. Os caras, não é qualquer time. Vai jogar contra o Americano de Campos. O americano foi jogar
e, poxa, voltaram de ônibus, aí, pô, beleza, cara, acho que é legal. Agora, o Flamengo é bilionário, pô. O seu próprio presidente, em várias entrevistas, ele deixa bem claro que o Flamengo é um time bilionário. As contratações que faz, olha o elenco recheado, e é mesmo. O Flamengo é um elenco recheado. Flamengo e Palmeiras são, sem dúvida, os melhores elencos que tem na Sul-América. O Flamengo, há pouco tempo atrás, foi um jogo de igual para igual e poderia ter sido campeão do mundo. Então, vai reclamar por um dia? Não vai reclamar por um dia, né? Sai jogador, entra jogador, e os caras conseguem manter um certo nível. Então, assim, eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria, mas eles fizeram, devem ter seus argumentos, deve ter o porquê eles fizeram isso aí. Eu não faria, até mesmo em respeito ao torcedor do Fluminense, que comprou ingresso, se programou para ir. Alguns iriam fazer viagens longas, né, para ver seu time do coração, e infelizmente não vai poder assistir. Tá ok? Então eu não fico em cima do muro de nada. As minhas críticas são sempre... Bom, qualquer coisa que ele falasse ao contrário me surpreenderia bastante, né? Não esperava nada diferente vindo do Felipe Melo quando o debate é esse. Então ele falou o óbvio, falou o evidente, falou que o próprio Eric Faria, que é um jornalista, acima de torcedor, mas é um jornalista muito respeitado, a gente sabe que ele é flamenguista e veio a público tranquilamente falar sobre o assunto, sem receio nenhum. Quem tem personalidade faz isso. Foi o que eles fizeram e o Felipe Melo não esperava nada diferente. Realmente, qualquer cara com a personalidade dele, que estivesse no comando, jamais permitiria algo desse tipo. Mas enfim, já falei tudo que eu tinha para falar sobre esse assunto, demonstrei toda a minha insatisfação. Agora é a gente ir para o jogo. O time, os jogadores, nesse sentido, os jogadores que vão entrar em campo não tem culpa de nada, né? Eles vão entrar e vão jogar como jogariam hoje. E aí, a partir daí, a gente tem que torcer pelo que é melhor para o Fluminense, né? Apesar desse tipo de coisa. E você vê, o negócio é tão constrangedor que teve que vir o Palmeiras com uma nota oficial, que fala também do Abel Ferreira, o STJD não acatou a decisão em favor do Abel Ferreira, na punição que ele sofreu. Tem que vir o Palmeiras fazer o serviço, fazer o que o Fluminense deveria ter feito. O Palmeiras lançou essa nota oficial, se mostrando contrário à decisão da CBF, que obviamente beneficia sempre um clube. Quando outros times solicitam, aconteceu agora com o Avaí, tá? O Avaí pediu para adiar o jogo contra o Sport, porque eles ficaram presos em São Paulo, ficaram presos lá um tempão, tiveram que treinar em São Paulo, e foram chegar para enfrentar o Sport no Recife, já era... faltam 24 horas para o jogo. O Avaí pediu o adiamento. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês sabem, né? A CBF negou. Então é isso. Quando você toma uma decisão, o Palmeiras está fazendo isso por quê? Porque sabe o que vai acontecer lá na frente. Porque sabe qual é o padrão de ação dessa gente. Sabe que amanhã ou depois vão precisar, outros clubes vão precisar, e eles não vão atender. Então o Palmeiras está tendo uma postura de quem bate de frente. Foi o que eu falei recentemente, a Leila Pereira é a única que tem realmente culhão de chegar e bater de frente para esses caras. E não tá nem aí. É nota oficial, vai para cima, pressiona. É isso que todos deveriam fazer. E aí vai para o Fluminense, que é o maior rival, e simplesmente os caras abanam o rabo e aceitam uma imposição como essa. Clube que briga por título, clube que está na briga, clube que está batendo de frente, ele tem que ir para o embate, não tem jeito. É o que o Palmeiras está fazendo aí. O Palmeiras está fazendo o papel digno que deveria ter sido exercido pelo Fluminense. É muito complicado, cara. É um negócio realmente impressionante. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. E parabéns aí o Palmeiras. Obrigado ao Palmeiras, né? Acho que pelo menos com o Palmeiras a gente pode contar nesse sentido. Já ficando por aqui, a gente volta com o nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã com todas as informações do Fla-Flu, tudo para vocês, informação do rival, os detalhes, como vocês já estão acostumados. Só não esquece de deixar aí o like, por favor, tá? Conto muito com a ajuda de geral e vamos que vamos. Um abraço, tamo junto.